Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou estar trazendo hoje para você vai ser o vídeo de apresentação da máquina Janome 2018DC. Nesse vídeo eu vou estar explicando todas as funções que essa máquina tem, os pontos, nomenclaturas, de tudo que compõe, que vem junto com essa máquina. Então eu vou estar explicando bem certinho para vocês, para poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês e também para vocês estar conhecendo melhor essa máquina, que é uma máquina que eu indico muito e que foi um grande presente que eu ganhei da minha cunhada. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá conhecer a Janome. Bom, então eu vou começar apresentando para vocês tudo o que compõe e o que vem junto com a máquina, né? Então, além da máquina, vem algumas coisas, algumas pecinhas importantíssimas para a gente estar trabalhando com essa máquina. Outra coisinha também que eu estava pesquisando para mim poder estar comprando uma máquina ideal para mim foi o que? Como eu ia fazer produções com tecidos pesados, com tecidos planos, então eu precisava de uma máquina forte, de uma máquina resistente, que aguente várias camadas de tecido. Então essa máquina, a Janome, ela é uma máquina que ela vai aguentar tecidos pesados, que ela vai ter essa resistência maior e essa costura que esse tipo de tecido precisa, né? Então essa foi assim a questão principal de eu estar escolhendo ela. E outra coisa também dela poder ter o caseado automático, que é uma função da máquina eletrônica que eu acho fantástica e que a gente ganha muito tempo, tá, na nossa produção, que lembra muito uma caseadeira, né? Então foi por causa desses dois motivos principais que eu escolhi essa máquina. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar a apresentar a máquina para vocês, os pontos, o que ela faz, o que ela não faz, tá? Para você estar podendo entender ela melhor. E também, se você ter aí a sua na sua casa ou se você está querendo comprar, vai poder estar tirando as suas dúvidas. Bom, então eu vou apresentar para vocês tudo o que vai vir junto com a sua máquina, tá? Então eu vou começar com os pé calcadores. Esse primeiro pé calcador aqui é o pé calcador que a gente vai estar usando para fazer o caseado automático, tá? Esse segundo aqui é o pé calcador de letra A, tá? Que a gente vai estar utilizando bastante na maioria dos pontos. Esse outro pé calcador aqui a gente vai estar usando para pregar zíper, que é o pé calcador de letra E. Esse outro aqui é o pé calcador de letra F, que a gente também vai estar usando aí para várias funções. Então, esses são os 4 pé calcadores que vai estar vindo com a sua máquina, tá? Que vai estar acompanhando a sua máquina. Em relação às bobinas, a bobina das máquinas da Janome é uma bobina alta, tá? Então, existem dois tipos diferentes de bobina, que é a bobina baixa e a bobina alta, tá? Então, uma coisa também que eu aconselho vocês é que, se você quiser comprar mais bobinas, né, que eu acho que vai vir com 4 bobinas, né? Então, ela vai estar acompanhando 4 bobinas com a máquina. Quando você for comprar bobina, leva a sua bobina para mostrar para a vendedora. Por quê? Quando eu fui comprar mais bobina para minha máquina, ó, essa é a que eu comprei, o que aconteceu? Essa bobina, ela não ficou da forma correta, ela não encaixou certinho lá na caixa da bobina e também nem no pino enchedor de bobina. Então, essa bobina aqui, mesmo ela sendo alta, eu não tô conseguindo utilizar ela. Então, toda vez que vocês for comprar, aí vocês levem a sua que veio junto com a máquina para vocês poderem comprar uma que seja exatamente, né, da mesma. Essas partezinhas aqui, ó, é pro carretel de linha. Então, essas 3 aqui, ó, se você for costurar com 2 agulhas, você vai estar colocando esse suportezinho de linha, que vem com esse feltrozinho, tá? E aí você vai estar colocando lá na máquina, ó, para poder estar colocando
mais um carretel de linha na sua máquina. Esse outro aqui é um prendedor de carretel, então quando você for usar um carretel pequeno, você vai usar esse daqui. Lá na máquina eu tenho um outro desse aqui, só que ele é maiorzinho, só que o carretel ele é maior, tá? Então eu vou estar usando aquele lá. Esse, como é pequenininho, então quando eu for usar um carretel de linha menor, eu vou estar usando ele. Essa ferramentinha aqui que vai vir com a máquina de vocês é uma chave de fenda. Então, quando vocês for trocar a agulha ou tiver que mexer em algum parafusinho da máquina, vocês vão estar usando essa ferramentinha aqui, que é uma espécie de chave de fenda. Por último, esse pincelzinho para vocês poderem estar limpando a sua máquina e um desmanchador e um abridor de casa. Então, tudo isso é que vai vir com a máquina de vocês. Lembrando também que ela vai vir uma capinha, tá? De proteção, né? Da poeira, do pó, da luz. Também vai vir com a máquina de vocês. Bom, gente, e claro, a máquina ela vai vir com um manual de instruções. Esse manual de instruções da Janome é um manual bastante didático, tá? Com explicações muito fáceis, com desenho, ensina a fazer costura, ensina a fazer caseado, ensina a fazer pet aplique. Então é um manual de instruções que vai facilitar muito na compreensão de vocês. Bom, e eu vou começar a falar dos pontos, tá, da máquina para vocês. A máquina Janome 2018 DC, ela vai estar vindo com 18 pontos, tá? Então ela vai estar vindo com vários pontos essenciais e alguns pontos decorativos. E esses três aqui, ó, o 9, o 10 e o 11, vai ser os caseados automáticos. Então ela vai ter 3 tipos diferentes de caseado automático, tá? E aqui, ó, em toda essa partezinha dos pontos, a gente vai ter a letrinha, ó, embaixo dos pontos. Ó, aqui letra A, letra R, letra F, tá? Que significa o pé calcador que você vai estar usando. Então, para cada tipo de ponto, vai ter um pé calcador certo para você estar utilizando, tá? Bom, e ainda em relação aos pontos, do ponto 0 ao 18, né, que começa do 0, mas no total são 18 pontos, a gente vai ter uma divisão em 3 partes dos pontos, que são o quê? Os pontos essenciais, os pontos utilitários ou decorativos e os pontos flexíveis, tá? Então, os pontos essenciais são o quê? O ponto reto e o ponto zigue-zague. Toda máquina que tiver o ponto reto e o ponto zigue-zague, tá? Que é esses 2 pontos aqui, você vai poder fazer quase tudo que você imaginar com esses 2 pontos. Por isso que eles são essenciais. Esses 3 aqui, ó, que é o ponto 1, 2 e 3, eles também são pontos retos, tá? Também são pontos retos, só que eles têm algumas funções a mais. Por exemplo, esse aqui, você vai estar, esse 1 aqui, você vai estar costurando com a agulha para a esquerda. Esse aqui, você vai ter o arremate no começo e no final da costura. Esse outro aqui, você vai ter o retrocesso no começo e no final da costura, tá? Tudo no ponto reto. Os pontos utilitários ou os pontos decorativos, a gente vai estar vindo aqui embaixo, ó, que vai ser o quê? Esses pontos aqui, ó, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 8. Esses pontos aqui são pontos decorativos, onde a gente vai estar usando em artesanatos, né, para decorar a nossa peça, o nosso trabalho. Esse ponto 16 aqui é um ponto super bacana, que com ele a gente consegue fazer o pet aplique, tá? Esse ponto aqui, o 8, a gente faz a união de retalhos, tá? Principalmente em patchwork. Então é bastante bacana esses pontos decorativos aqui. Agora vem os pontos flexíveis, que são pontos o quê? São pontos elásticos que a gente vai estar utilizando em tecidos diferentes, né? Em tecidos maleáveis, que vai ser o quê?
Várias pessoas já me veio perguntar se essa máquina tem o ponto da overlock. Sim, ele tem o ponto da overlock, que é o número 12, tá? Que vai ser o zigue-zague e um ponto reto aqui, ó, na bordinha do zigue-zague. Esse vai ser o ponto tipo overlock, né? Ou ponto chuleado. Então, o ponto 12, o ponto 6, o ponto 7, que é o zigue-zague 3 pontinhos que a gente vê bastante em lingerie. E lá em cima, ó, o ponto 5 e o ponto 4 vão ser pontos flexíveis, tá? Que a gente vai estar utilizando em tecidos mais molinhos, né? E para acabar, a gente vai ter os 3 tipos de caseado, né? Que vai ser o que? O ponto 9 vai ser o caseado quadrado, que é o caseado mais tradicional, né? Que a gente vê bastante nas confecções em geral. O 10 vai ser o caseado que tem uma das bordinhas arredondada, que é essa a única diferença dele para o caseado quadrado. O caseado 11 é o caseado de olho, ou o caseado buraco de fechadura. É um caseado que a gente vê bastante nas confecções de jeans, tá? Então essa máquina ela vai ter 3 tipos de caseado para você escolher, para você estar fazendo aí no seu trabalho. Então assim, são 18 pontos. Tem um outro modelo da máquina que tem 60 pontos, não sei quantos, parece que 40 pontos, 30 pontos, muito mais pontos. Mas esses 18 pontos eu já consigo fazer tudo que eu quero, né? Você aí, se você também ter a sua Janome 2018 DC, você já vai poder estar fazendo aí uma variedade de coisa com eles, tá? Então esses pontos eles vão ser muito bacanas, muito essenciais e muito úteis para você, tá? Bom, eu peguei um retalho para ficar melhor para vocês poderem ver como são os pontos dessa máquina, ó. Então aqui eu tenho as casinhas, os 3 caseados automáticos que essa máquina faz. E aqui, ó, vem os pontos, gente, os pontos decorativos, né? Parece um bordado. Aqui os pontos flexíveis, né? E os pontos essenciais. Então, ó, os pontos eles são muito bonitos, eles são lindos. Igual eu falei, parece bordado. E é um detalhe a mais que vai ajudar o seu trabalho, tá? Então, esse é o trabalho que essa máquina faz. Aqui na parte de cima a gente vai ter o que? A alça da nossa máquina. E aqui vai ser o porta-carretel. Lembra quando eu falei aquele prendedor de carretel? Esse prendedorzinho aqui, ele é maior, que é para quando a gente for utilizar um carretel maior, tá? Então aqui vai ser onde a gente vai estar colocando o carretel da linha. Esse pininho preto aqui é o pino enchedor de bobina. Então toda vez que a gente for encher a bobina, a gente vai estar colocando a bobina aqui e colocando ele para direita, para poder estar enchendo a bobina. E aqui em cima, ó, já começa os guias-fios da máquina, tá? Então a linha ela vai sair aqui do carretel, vai passar aqui embaixo, tá? Aqui a gente vai ter o disco de tensão da linha, tá? Da máquina. Então aqui tem vários números. Quanto maior for a tensão, vai ser para um tecido mais grosso. Quanto menor for a tensão, vai ser para um tecido mais fino, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter ainda os pontos guias, vai passar aqui novamente em cima, né? Até chegar lá na agulha, tá? Esses vai ser os pontos guias da máquina. Esse botãozinho aqui é o botão de velocidade da máquina, tá? Então com ele você consegue controlar a velocidade que você quer. Então se você deixa na tartaruguinha é mais lentinho, se você deixa aqui no meio, né, mais ou menos. Se deixar lá no coelhinho vai ser mais rápido. Quando você for encher a bobina, você sempre deve deixar lá no coelhinho, né? Por quê? Porque com a bobina a gente tem que encher a bobina rápida, tá? A gente tem que apertar, pisar no pedal e a velocidade ela tem que estar rápida, tá? Esses botões aqui são os botões de seleção da nossa máquina, tá? Os botões seletores. Então com eles eu consigo selecionar o ponto que eu quero, consigo selecionar a largura do ponto que eu quero e o comprimento do ponto que eu quero, tá? Então, ó, com eles eu
consigo mudar os pontos. Uma coisa muito legal dessa máquina é o que? É que ela tem o braço livre, ó. Então, essa parte aqui, ó, a gente consegue tirar, tá? E aí, o que a gente vai poder fazer? A gente vai estar podendo fazer costuras tubulares, que são costuras que se a gente não ter o braço livre da máquina, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Dá muito mais trabalho da gente estar realizando. Então, se a máquina ela tem o braço livre, você vai encaixar, por exemplo, mangas, barras de calça. Então, você encaixa elas aqui, que são costuras tubulares, você vai encaixar e vai ter mais facilidade de estar deslizando a sua peça para você costurar. Esse é mais uma vantagem super bacana dessa máquina. Outra coisa que eu acho super legal também nessa máquina é o que? Aqui, ó, a gente vai ter a caixa da bobina, tá? E aqui vocês podem ver, ó, que essa tampinha, ela é transparente. E isso, né, dessa forma vai facilitar muito a nossa visualização da bobina. E aí a gente vai poder ver quando ela vai estar acabando. Então eu acho bastante legal essa chapinha aqui poder ser transparente, tá? Esses dois botãozinhos aqui é o seguinte, esse primeiro botão aqui é o botão de arremate automático. Então esse botão você só vai poder estar utilizando em alguns tipos de ponto, que vai ser o 0, 1, o 6 e o 7. Então quando você estiver costurando nesses pontos, aí você for pressionar esse botão, o que vai acontecer? A máquina ela vai parar, tá? E vai arrematar o ponto. Vai ser como se fosse um tipo de retrocesso, só que vai ser um arremate diferente, como se fosse um nozinho. Só que aí vai ser a máquina que vai estar fazendo, tá? Esse outro botãozinho aqui vai ser o botão de subir e descer a agulha. Então toda vez que a gente querer que a agulha suba ou desça, a gente vai estar apertando ele. Ó, por exemplo, lá na máquina, ó, a minha agulha ela tá lá em cima. Então eu vou querer que ela abaixe. Então eu vou apertar e ela vai estar abaixando, tá? Bom, aqui atrás a gente vai ter o volante da nossa máquina, tá? Então o volante da nossa máquina, se a gente virar ele, a gente vai estar mexendo lá, ó, levantando e abaixando a agulha, que é outra maneira manual da gente estar fazendo, tá? Então esse aqui é o volante da máquina. Esse botãozinho aqui é pra gente estar fazendo o arremate do ponto, né? O retrocesso que a gente fala. Então toda costura a gente tem que fazer o retrocesso, né? Para que a nossa costura ela não se desfaça. Então no início e no final da costura a gente vai estar apertando esse botão aqui, que é o botão de retrocesso. Gente, esse botão aqui de Start Stop, ele também é um botão fantástico. Com esse botão, você vai estar costurando com a máquina sem estar pisando no pedal. Só que para realizar essa função, o pedal ele não pode estar conectado à máquina, tá? Então, ó, aqui atrás da nossa máquina, a gente vai ter o cabo de energia da máquina, tá? A fonte de energia. E nesse buraquinho aqui, a gente vai estar conectando o pedal da máquina. Quando a gente querer usar o botão Start Stop, a gente vai desconectar o plug do pedal. E aí, como que a gente vai estar usando ele? Simplesmente apertando ele, tá? Então, ó, eu vou segurar apertado, ele vai começar a costurar lentamente e vou soltar. E aí a máquina vai costurar sozinha na velocidade que eu deixar aqui determinado, tá? E aí quando eu quiser parar, é só eu apertar o botão novamente, tá? Então com esse botão a gente vai estar costurando sem utilizar o pedal. Aqui, ó, atrás da máquina, tá, ó, aqui é a máquina, tá? Aqui atrás, nessa partezinha aqui pequenininha, é o corta-fio, tá? Então, quando a gente terminar a costura, a gente não vai estar precisando pegar a tesoura, cortar a linha. Não, a gente não vai precisar. A gente vai puxar a linha, né? Vai levantar o pé calcador,
vai puxar a linha e vai trazer aqui, ó. Vai passar por detrás, né, de trás pra frente e vai puxar. E a linha ela vai cortar, tá? É outro diferencial bem bacana dessa máquina. Outra função importante que essa máquina tem, que é o caseado automático, é que ele tem um sensor, tá? Essa máquina ela vai ter um sensor de botão. Esse sensor ele fica aqui em cima, ó, e a gente abaixa ele, tá? Então toda vez que a gente for fazer o caseado automático, a gente vai estar abaixando esse sensor, tá? Eu já tenho um vídeo que eu fiz de como fazer o caseado automático e eu explico certinho toda a função, né, e também de como fazer o caseado automático. Bom, aqui na parte do pé calcador da nossa máquina, tá, da nossa chapa deslizante, a gente vai ter esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho ele não tem parafuso. Por quê? Esse buraquinho vai servir para você poder estar adaptando certos tipos de aparelho, como por exemplo, o aparelho de aplicar viés na máquina, tá? Então você vai estar aplicando, vai estar colocando nesse buraquinho aqui, tá? Para poder tá fazendo o viés, ou também outros tipos de aparelho que faz diversos tipos de funções, tá? Gente, então essa foi a apresentação da Janome 2018 DC. E eu não gravei todas as funções, né, todas as partes, todos os passos a passos das funções que essa máquina tem. Por quê? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Porque mesmo essa máquina sendo de nível intermediário, né, ela tem muitas funções. Então eu ia ficar aqui o dia inteiro gravando pra vocês. Então eu fiz esse vídeo rápido, apresentando cada partezinha dela, cada botão, que ela faz, o que ela não faz, tá? Pra poder facilitar pra vocês poder conhecer essa máquina, tá? Então é uma máquina que, como eu já disse, eu indico muito, é uma máquina que me ajuda muito, e eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Se você comprou a sua Janome, né, ou tá querendo comprar, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, tá? A ter tirado dúvidas, a ter esclarecido melhor para você. Se caso você tiver alguma dúvida em relação a essa máquina, você pode estar me mandando nos comentários, ou por e-mail, ou lá no blog, tá? Que vai ser um prazer te atender. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo.